lembra-se que possa haver em nós algo que esteja contaminado, que nós precisamos entrar em estado de purificação diante de Hashem. A Parashá aborda, além da condição de impureza, porque nós vimos que no capítulo, são 2 capítulos só a porção. Levítico 12, que fala da questão da semeadura, da inseminação, mas nós temos também o capítulo 13, que vai falar de uma condição de impureza. Então nós temos 2 condições aqui em Levítico capítulo 12 e 13. Há uma condição de um estado adquirido, que se chama Zara, é um estado adquirido. A mulher teve a luz e ela ficou contaminada. A mulher, no seu período de menstruação, ela encontra-se contaminada. O homem, quando emite sêmen, também encontra-se numa condição de contaminado. São um período de contaminação de ordem natural. Então há um período aí que tanto o homem quanto a mulher vai se encontrar nessa ordem natural e há um processo ali de purificação através das suas imersões e diante de Hashem. Então, tem também aquilo que não é de ordem natural. Ele é adquirido. Você e eu adquirimos a contaminação. Encontra-se a partir do capítulo 13. O capítulo 14 já entra na próxima Parashá, que é Mitzora, que nós vamos estudar semana que vem. Então, nós temos 2 condições, dois estados aqui. O estado de uma ordem natural, que hoje pela manhã nós estudamos, que é a inseminação pela semente, Zara, e também tem uma condição daquele que foi uma contaminação adquirida. Ambas as contaminações, elas necessitam de purificação. Tanto aquela de ordem natural, que você se contaminou contato com coisas mortas, você contaminou através de um fluxo que sai do corpo do homem ou da mulher, são condições natural do ser humano e ele encontra-se contaminado. No final da tarde, depois da sua imersão, ela encontra-se apto para o serviço natural. Enquanto a Tsarat, não. A Tsarat é uma condição adquirida, você adquiriu. O interessante é que, se você observar os detalhes da porção, ele vai mostrar para mim e para você essa condição de mundo que encontra-se aqui no capítulo 13. É uma condição que vai trabalhar devido à altivez do humano. O homem, pela sua altivez, pelo seu coração inchado, né, ele se encontra-se em uma condição contaminada. E essa é uma contaminação que o homem adquire por culpa própria. Então, tsaria e tsará é uma condição para o homem desagradável. Nenhuma das 2 condições de contaminação que você e eu podemos estar passando é uma condição agradável. Não, é uma condição desagradável. A degradação humana envolve a degeneração. O que é isso? O homem ele fica sem condição de execução do seu serviço para os homens na casa, o serviço de ministrante, e para a mulher também na condição de serviço dentro da casa. Por isso que fala que é um período de degeneração, de depravação do homem e da mulher por causa da sua condição de contaminado. Então, ambos requerem um total isolamento. Nós falamos também, hoje pela manhã, sobre a condição de imundo, que é tamia, né? Vai lá comigo, Levítico capítulo 13, onde ali, eu não ia tocar pela manhã, mas foi necessário tocar, e a gente tocou. Porque eu quero começar em Levítico capítulo 13, nós lemos essa palavra hoje pela manhã. Por quê? Porque é que vai trabalhar aqui uma condição de altivez e não de humilhação, que o homem precisa passar. Capítulo 13 de Levítico, verso 44, nós já lemos hoje pela manhã. Eu vou ler na minha versão, você contempla aí na versão que está aí. O homem tem sarna e ele é contaminado, ministrante declara o contaminado. Sua marca está em sua cabeça. O sarnento cuja marca está nele.
seus lábios são desfeitos, sua cabeça está descabelada. Essa é a condição de degenerado, tá vendo? Ele se cobrirá até o bigode, ele gritará: contaminado, contaminado, anunciando que ele está contaminado. Todos os dias em que a marca está nele, ele é contaminado. Ele mora sozinho, ele vai ficar fora do contato com a congregação, fora do acampamento. Isso porque o homem encontra-se numa condição que ele se colocou. Não é de uma ordem natural, é uma ordem que o homem se contaminou. Vai comigo lá em 2 Crônicas, que você vai ver essa condição do homem se contaminando. Porque não é natural, mas o homem que se contamina. 2 Crônicas, capítulo 26, você vai encontrar ali o rei Uzias. Você vai ver ali que ele vai estar com seu coração inchado. O coração inchado do Uzias não é porque ele está com mal de chagas, não. É porque ele está com a altivez elevada. Capítulo 26 de 2 Crônica, nós estamos fechando aqui desse período a 27ª porção, Tazria. Depois nós vamos descer e tomar aquele café agradável. Capítulo 26 de 2 Crônicas, verso 16 diz, deixa eu ver que é melhor aqui, mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Está falando do rei Uzias. Ele foi infiel ao Eterno, seu Elohim, e entrou no templo do Eterno para queimar incenso no altar do incenso. Aqui ele vai infringir duas situações. Primeiro, que ele não é ministrante para fazer o sacrifício, e outra condição é que o seu coração está inchado. Então ele tem duas condições contrárias à condição que ele precisa ter. Diz o texto no verso 17: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 ministrantes do Eterno, homens corajosos. Precisa ter coragem para peitar aquele que está carregado com altivez. Verso 18: resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Eterno, mas os ministrantes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois fostes infiel, nem será isso para honra tua da parte do Eterno Elohim. Então, Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os ministrantes, a lepra lhe saiu à testa, perante o sacerdote, na casa do Eterno, junto ao altar de incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os ministrantes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Eterno o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, porque é uma condição difícil de sair. Quando você é contaminado por ordem natural, você se contaminou por algum contato ou algum fluxo, como nós falamos, você tem uma prescrição que você vai lá, cumpre aquela prescrição e você fica puro. Mas aqui fala do rei Uzias que ele se contaminou. Não é uma de ordem natural, é de ordem adquirida essa lepra aqui. Ele diz assim: assim ficou, verso 21, leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Lembra de Levítico, que nós acabamos de ler? Porque foi excluído da casa do Eterno. Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos restantes dos atos de Uzias, tanto os primeiros como dos últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais
E com eles foi sepultado no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Você vê que a condição de contágio, porque ele adquiriu, não é de ordem natural, vem através de um coração elevado e exaltado. Da mesma forma acontece com Miriam, capítulo 12 de Números. Vai lá ver. Números, capítulo 12. Ela vai ficar leprosa. Aqui é uma questão familiar, hein? Questão familiar, ela vai ficar leprosa, porque ela vai se levantar contra o escolhido de Elohim. Aqui o texto diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Mas se você for no original, o texto aqui que vai falar está no feminino e no singular, indicando que quem foi a autora do episódio foi Miriam. Arão estava somente acompanhando. Por isso que a questão dele aqui não é resolvida aqui nesse momento. Capítulo 12 de Número diz: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope, ela não concordava. Diziam: porventura falou o Eterno somente com Moisés? Olha a acusação. Essa acusação que todo líder está apto a receber. Porventura falou o Eterno somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Eterno ouviu? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam na face da terra. Duas condições. Miriam aqui se exalta em sua altivez, diante de um homem que é considerado humilde, o manso, mais manso sobre toda a terra. Verso 4. Logo o Eterno disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os três: levanta, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Eterno desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam, os dois. Por que Adonai não resolve a questão ali, naquele momento? Porque é uma questão familiar, não da congregação. Ele vai chamar os três à parte. Verso 6, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, ele toma para si, o Eterno em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras falo com ele, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Eterno. Ele fala face a face, e a sua fisionomia está de acordo com Hashem. Ele diz aqui, boca a boca falo com ele, pois ele diz assim, boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla, Moisés contempla a semelhança do Eterno. Então Moisés tinha a figura semelhante a de Elohim. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Eterno se acendeu contra eles, e ele se retirou. A questão aqui de que a semelhança dele era com o Eterno, porque Moisés tinha tinha a função de ser representante de Adonai. É como se você desse uma procuração a alguém. Aquele alguém não é você, mas ele te representa. É isso que Adonai está falando. Ele me representa. Por isso que a ira do Eterno se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ele vai suplicar ao representante de Adonai: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Arão foi específico que o que eles fizeram vinha da sua e da mente de Miriam.
loucamente, afetou a mente de ambos. É a altivez que faz isso. Por isso que a lepra vai dar diretamente na testa do ser humano. Quando a nuvem se retirou, voltando-se Miriam, Arão viu que estava leprosa. Verso 11. Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja sobre ela como um aborto. Não seja sobre ela como ela se estivesse expulsando dela a semente que ela deveria gerar. Ele diz assim, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida, porque é uma semente degenerada. Olha o verso 13. Moisés, ele vai clamar a Hashem. Ó Elohim, rogo-te que a cures. Esse é o sentimento imediato de Moisés. O Eterno respondeu a Moisés, se seu pai lhe cuspiste no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias, fora do acampamento, afastada da comunidade de Israel e depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias. É um período estabelecido por Hashem para ela, tá vendo? Porque é uma condição de uma contaminação adquirida. Ela adquiriu porque ela falou e Arão disse que a sua mente estava louca, a dele e a dela. Ele diz assim, Miriam ficou fechada fora do acampamento durante 7 dias e o povo não partiu. A congregação ficou parada enquanto ela não foi totalmente recolhida. Depois disso, o povo partiu de Azerote e se acamparam no deserto de Parã. Eu escrevi aqui que tem uma questão interessante aqui. Está lá em Provérbios 27, não precisa ir lá, no verso 4, que diz: o furor é cruel e a ira intempestuosa. O que veio sobre Miriam, que a tomou a sua mente, foi o quê? Uma ira, um furor, tornou Miriam nesse momento aqui cruel. Mas quem parará perante a inveja? Quem parará diante de um carro, de uma locomotiva que traz um furor e uma crueldade devido à inveja? Então, diante da súplica de Moisés, alguns comentaristas ensinam que o que foi contaminado personifica o necessitado de redenção. Vou ler de novo. Alguns comentaristas ensinam que o que foi contaminado, aquele que está contaminado, seja de ordem natural, ou seja de um estado que ele mesmo adquiriu, e ambos precisam de um rito de purificação, os comentaristas dizem que esse que foi contaminado, ele vai personificar aquele que está necessitado de redenção, porque houve uma contaminação e precisa de um redentor. Por isso que ambos necessitam de um rito de purificação. Quando os comentaristas fazem essa comparação daquele que está contaminado, é a mesma coisa daquele que precisa de uma redenção ou de um redentor, eles vão fazer essa ligação com o Messias, com o Mashiach. Mas eles vão citar ali Isaías capítulo 53. Vá lá comigo, por favor. Isaías capítulo 53. Olha o verso 4 em diante. Diz assim, olha: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É isso aqui que os comentaristas citam, que aquele que está contaminado, está afligido, ele está em grande situação de enfermidade. Aqui, ó. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Requer, então, um remidor, um resgatador, um redentor. E as nossas dores levou sobre si. Esse é o Messias. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Elohim e oprimido. Então, quando você olha para o Messias, você fala que ele foi afligido por Hashem. Mas ele foi afligido por nós. Olha aqui, ó, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelo nosso estado de impureza. O moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o shalom, a paz, estava sobre ele,
Então ele é aquele que se coloca como redentor para que haja paz. Romanos capítulo 5 diz que a ira de Adonai só vai se deter se houver o Redentor, o Messias, intercedendo por mim e por você. Ele diz assim, olha, onde eu estava? No 7, né? Ouvi-me, vós que conheceis. Não, eu pulei aqui, desculpa, o vento tirou de mim. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, verso 5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então esse que está contaminado, eu e você, se nós estivermos contaminados, ou de uma ordem natural, ou de um estado adquirido pela minha altivez, ou pela minha ira, como foi com Miriam, você e eu necessitamos daquele que personifica o nosso Redentor, Yeshua HaMashiach, o profeta Yeshua, aquele que é o representante de Adonai. Em outra versão diz assim, na verdade, ele aguentou nossa doença, ele suportou as nossas dores, e ainda assim nós fazemos com que seja ele ferido, golpeado por Elohim e afligido. Tem um texto, eu não sei onde fica, que diz que toda vez que eu me exponho a uma contaminação, é a mesma coisa que eu tivesse colocado o Messias no madeiro novamente. Porque novamente você e eu vamos precisar dele, do Redentor. Então toda vez que eu, por uma ordem natural ou por um estado adquirido, me contamino, eu vou novamente colocar o Messias no madeiro. É como se eu estivesse sacrificando novamente. O estado de contaminação de ordem natural tem um prazo fixado e um tempo determinado. Se você olhar ali, você vai ver que o contaminado por ordem natural, ele se banhará e no final da tarde, que é o arvite, depois do arvite ele se torna apto para o serviço. Ele diz assim, tem um tempo determinado, porque há uma permissividade devido ao corpo humano. E o estado de contaminação adquirido vai exigir de mim e de você uma capacidade maior em retornar ao estado de não impuro. Então, quando eu estou no estado de contaminação que eu adquiri pelos meus maus comportamentos, ou pela minha altivez, ou pela minha ira, vai exigir de mim um esforço maior. E esse esforço, segundo os rabis, é a humilhação. Por que é esforço? Porque ninguém gosta de ser humilhado. Ou ninguém gosta de estar num estado de humilhação. Não é. É a humilhação dos contaminados. O estado de humilhado está intimamente ligado ao arrependimento de pecado. O estado de humilhado está intimamente ligado ao arrependimento de pecado. Provérbios 29, verso 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde do espírito obterá honra. Olha só, vou ler de novo. A soberba do homem o abaterá. A soberba do homem vai humilhá-lo, vai botar em condição de humilhado. Mas este que se humilha de espírito obterá honra. Humilhado no hebraico é chapéu. Não é esse chapéu que a gente usa, não. A expressão é chapéu. É porque o L aqui é um lamet, não é o U, né? Chapéu.
No sentido físico, é estar embaixo ou no fundo, numa condição, não tem aquela condição que a gente fala assim, como é que você está? Eu estou no fundo do poço. É a condição do humilhado, aqui desse termo chapéu. É aquele que está embaixo, no fundo. O termo vem da origem chapal e aparece associado justamente com a lepra. Não vou ler lá, por causa do meu tempo, mas Levítico capítulo 13, não, vamos ler sim, né? Porque nós estamos dentro da porção, não podemos deixar de ler o texto que dá porção. Levítico 13, que é a segunda texto da porção, ele diz ali no verso 20, bem assim, olha, 13 e 20. O sacerdote, o ministrante, o examinará, e se ela, a lepra, a praga, aparecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. Se o ministrante, porém, o sacerdote, porém, vendo-a, notar que o não pelo não se tornou branco, em notar que o seu pelo não se tornou branco, nem está mais profundo do que a pele, mais escurecida, então o sacerdote o isolará durante 7 dias, a mesma humilhação que passou Miriam. O rebaixamento do homem vai ficar afastado. Olha o 26, diz assim: se o sacerdote, porém, constar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele, e nele não aparece pelo branco, mas estiver escurecido, o sacerdote o isolará durante 7 dias. É o humilhado da lepra. No sentido espiritual, o humilhado ou o alvitado tem como combater o coração altivo, o soberbo e o orgulho, isso é, da cerviz dura. Então, no sentido espiritual, aquele que está humilhado tem como combater o coração altivo, tem como combater o soberbo e o orgulho. Precisa ter aquele que tem essa cerviz dura. Vá comigo lá em 1 Samuel para você ver isso. Você vê aqui em 1 Samuel uma das expressões mais bonitas que tem na Bíblia. É ruim falar que é mais, né? Mas uma das, né? Porque aqui você encontra Ana, a oração de Ana. Ana toca o nosso ser, por quê? Porque a oração dela é sincera e verdadeira, e ela nos representa aqui neste momento. Aqui no 1 Samuel capítulo 2, no verso 6, ela diz assim: o Eterno é quem tira a vida e a dá. Então ela está falando aqui que o Eterno é que vai estabelecer juízo e julgamento. Então o humilhado, espiritualmente, o humilhado tem a condição de combater esse coração altivo. Ele diz assim, olha, faz descer a sepultura e faz subir. O Eterno empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Eterno são as colunas da terra, assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Não é. Por isso que em sentido espiritual o homem tem condição de voltar-se para Adonai e combater o meu e o seu coração altivo. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Eterno serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Eterno julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei. E exaltará quem? O poder do seu ungido. O poder do seu Messias. Essa é a oração de Ana, que depois ela vai ser confundida como se ela estivesse embriagada. Outro termo que é utilizado para humilde é aquilo que Adonai chama Moisés de manso. O manso é aquele que é humilde, mas de coração. Ele é manso, não é porque ele é quietinho, que ele é bobinho, que ele é... não é esse conceito, não. Tira isso, porque isso é uma figura externa, é uma figura exposta. Não. O manso é aquele que é humilde de coração, aquele que aceita as condições ao qual Adonai o coloca. Vai lá em Provérbios capítulo 16, por favor.
Provérbios, capítulo 16, olha o verso 18, lê comigo aí o verso 18 do capítulo 16. Diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Está vendo? É melhor ser humilde de espírito com os mansos. Então, o ato aqui de ser manso, de ser humilde, ele precisa vir do coração. Não dá uma aparência de humildade, não, mas de coração. O ato de conceber traz aqui nessa porção para a mulher a condição de impura, de contaminada, né, dentro de um período que nós já falamos estabelecido. Eu lembro que eu falei de manhã que a mãe é contaminada, mas a criança, não foi a criança que provocou o estado de contaminação, não foi. Aqui a impureza humana dar-se-á em sua concepção, como orou Davi. Eu estou lendo novamente esses textos, por quê? Eu queria ler com você Davi, lá no Salmo 51. Ele diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado. Porque a formação de um ser vai envolver desejos carnais lícitos, mas provoca um estado de contaminação permitida. Lembra que eu falei que eu comecei falando assim? É o estado de contaminação de ordem natural. Então, vou lá, deixa eu ir lá no Salmo. O Salmo 51, o salmista, eu gosto muito, e você também gosta desse Salmo 51, porque aqui Davi se despede de tudo, ele é claro, ele fala o que ele está sentindo. Então, olha só, não vamos ler todo ele, não. Lê o verso 5 para você ver. Certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no coração humilde. Por isso que ele vai diante de Hashem. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Lá no oculto não precisa estar exposta a sabedoria, mas no oculto, no seu coração, este é o humilde de coração. Aí vai falar, ele vai pedir a purificação: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijam-se os ossos que tu afligiste, que tu quebraste, que tu humilhaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É assim que ora o salmista. Essa oração é linda. A Torá estabelece, lá em Lucas, o sacrifício do humilhado. Se você observar, no capítulo 12 de Levítico, ali tem o sacrifício do humilhado. Você traz o cordeiro e traz uma pomba ou uma rola. Mas, se a mulher não tem condição, ela pode trazer 2 pombas ou 2 rolas. Por quê? Porque é um sacrifício do humilhado. Se você for lá, o Mashiach vai ensinar isso para você, para mim também, em Lucas capítulo 2. Não o Mashiach, né? Mas o texto vai ensinar. Deixa eu ir lá. Lucas capítulo 2. Eu estou terminando, que eu estou só concluindo aquilo que nós ficamos de conversar pela manhã. Capítulo 2 de Lucas, verso 21 e 24. Diz assim: cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino. Ele está falando de quem? De Yeshua. Ele segue o rito de purificação após o nascimento. Ele diz assim: foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora dado, posto antes de ser concebido. Está vendo a concepção? Quando se completar os dias da purificação, segundo a Torá de Moisés, está vendo? Levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Eterno. Eles vão a templo para se apresentar, conforme que está escrito aonde? Na Torá de Moisés, Levítico e Êxodo, capítulo 3, Levítico 12. Ele fala bem assim, ó, conforme está prescrito e escrito na Torá do Eterno. Todo primogênito será consagrado ao Eterno.
e para dar oferta, segundo ao disposto na Torá do Eterno, um par de rola ou 2 pombinhos. É a mesma oferta que é feita ali para aqueles que teve uma contaminação de ordem natural, de um nascimento de criança. A mesma ordem natural que Davi ora ali, diz assim: purifica-me, Eterno, meu pai e minha mãe em pecado me conceberam. É isso aqui. Esse é o sacrifício do humilhado. Vá lá em Marcos para você ver Marcos falando sobre isso também. Vai no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40 e 45. Marcos, capítulo 1, versos 40 ao verso 45. Olha só se você não vai ver que tem uma semelhança. Aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se de quem? Do Messias, Machia, que, rogando-lhe, e pondo-se de joelho, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Ele faz uma proposta para o Machia: se você quiser, você pode me limpar. Mas o Machia vai falar para ele aqui, peraí. Verso 41. Yeshua, com grande compaixão, com a misericórdia, ele aqui vai ser matricial, com os 3 ali princípios de matricial. Ele diz assim, olha, estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero. Ele aceita a proposta do homem: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ali ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu-lhe. Por que ele vai advertir severamente? Porque provavelmente é uma contaminação adquirida, não foi de ordem natural. Possivelmente este homem não tinha um coração humilhado de espírito. Não tinha. Tinha sobre ele algum tipo de altivez que o texto não mostra. Mas pela circunstância que nós estamos observando, provavelmente Yeshua vai ali advertiu severamente e despediu-lhe. E disse para ele: olha, não digas nada a ninguém. Vai lá agora e cumprir a purificação que você precisa cumprir. Disse: vai, mas mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, que ele é o Messias, ele é da casa de Israel, cumpridor de Torá. Verso 45, mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Yeshua já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservara fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Ele estava ainda recluso à sua condição de Messias. Lindo esse texto, né? Porque, irmãos, no princípio não foi assim. O estado de impureza é consequência de uma ação de desobediência lá em Bereshit, lembra? Paulo, ensinando aos Romanos, ele diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória, da presença, da face de Elohim. Ninguém mais tem a mesma réplica de Adonai. A quebra de unidade do homem com Elohim faz romper aqui a réplica, isto é, a semelhança com o Criador. Agora o homem vai gerar segundo a sua própria espécie. Começa a crescer aqui uma condição diferente para o homem. Que condição? De ser igual a Adonai, de criar, de fazer gerar. Por isso que Adonai estabelece na tua Torá como você e eu temos que gerar. Qual o princípio de matriciar que eu devo observar? Para que eu não venha sobrepor sobre mim, nem sobre você, uma altivez querendo ser igual a Adonai. Não. Agora o homem vai gerar segundo a sua própria espécie. Gênesis 5:3. Eu estou lendo para que você não venha nos atrasar. Diz assim: Adão vive 130 anos, gera, segundo o texto, Gênesis capítulo 5, verso 3. Ele gera a sua semelhança. Não mais a réplica de Elohim, mas a sua semelhança, segundo a sua réplica, e clama o seu nome. Sete é o filho dele.
Agora o filho dele vai carregar a semelhança dele. O homem deixa seu estado único de criatura e também exerce a função de criar, dentro, claro, da permissão de Adonai. Então o homem foi despertado aqui em Bereshit, porque Yeshua fala assim, no princípio não era assim. Aqui o homem foi despertado por quem? Pela sua ambição. Agora de réplica de Adonai, ele é réplica de Adonai, ele deseja ser como Adonai. Por isso que Gênesis capítulo 3, 5 diz, pois Elohim sabe que no dia que ele comerdes, vossos olhos se arregalarão aos olhos, e sereis como Elohim, penetrando bem e o mal. Essa é a ambição do homem. De deixar agora de ser réplica para ser como Elohim. Não vai ficar boa essa história. Segundo os rabis, o desejo de ter o conhecimento de Elohim, que é isso que o homem busca, eu quero ter o conhecimento de Elohim. Você e eu precisamos ter o conhecimento por Elohim. Ele vai dar a porção que você vai suportar. E não vai dar a porção de Elohim. Você e eu precisamos adquirir a porção por Elohim. Por que os ministrantes, os ensinadores passam a noite em claro estudando? Porque senão eles iam falar por eles. Não, eles precisam falar por Elohim. Precisa receber por Elohim. Segundo os rabis, o desejo de ter conhecimento do Elohim como ferramenta para uma boa oratória. Você olha e fala assim, o sujeito, né, Sandra? Fala assim, o sujeito fala bem, né? Tem uma boa oratória. Ele chama para si, mas não. Ele tem que apresentar aquilo que Adonai fala por ele, para que ele possa usar argumentos e se posicionar junto com Elohim, e não acima de Elohim, nem acima do seu próximo. Segundo os rabis, não é um progresso do homem isso, querer ser como Elohim. É uma regressão, é um estado de degeneração, igualzinho um estado de contaminação adquirida que o homem tem. Por quê? Porque você coloca em risco uma instituição estabelecida por Adonai, que é o chamado inocência. Não é a inocência, irmãos, de ser bobo, de ser enganado facilmente, não. Inocência aqui é ausência de contaminação, ausência de segundas e terceiras e quartas más intenções. Mas essa é a ausência. Inocência é a ausência da contaminação. Não vou me alongar. A impureza humana provém da sua altivez. Essa impureza adquirida, altivez de conceber. Você vê que lá a concepção, ela gera uma contaminação natural. Mas ela pode reverter a situação quando o homem, na sua altivez, querer conceber, querer gerar, querer criar e querer ser como Elohim. A virilidade do homem torna-se para ele um motivo de honra. Eu sou viril, eu tenho vários filhos homens, tenho primogênitos. Essa é a altivez do homem. Torna-se para ele um motivo de altivez. Mas a mulher também não fica atrás. Para a mulher, o orgulho da fecundidade. Eu sou fecunda. Eu sou geradora, eu sou matriarca, geradora de muitos filhos. Aí surge a contaminação da ordem natural, voltando-se para uma ordem adquirida. Então vai ter que passar por um processo de reclusão. Mas, Leomar, você disse que a ordem natural de gerar, ela é temporária. Sim, mas se você transformar essa ordem natural de contaminação em algo adquirido pela sua altivez, porque eu sou viril, porque eu sou fecunda, essa condição vai tornar você não de ordem natural, mas sim de uma condição adquirida.
Hebreus capítulo 10 diz que se insistirmos nesses nossos pecados, já não resta sacrifício pelo pecado. Isso é triste. Se nós mantermos nessa minha e na sua altivez, Paulo vai ensinar, ensina ali em Hebreus capítulo 10 que se eu insistir nisso, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vamos concluir com essa palavra? Vai lá em Hebreus capítulo 10, para nós concluirmos isso aqui. Hebreus capítulo 10. Perdoe se eu demorei um pouquinho, só para poder a gente concluir aquilo que nós iniciamos. Capítulo 10 de Hebreus, verso 23, para nós não prolongarmos. Ele diz assim, olha, podia ser do 19, mas vamos no 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras boas, as boas obras. Não deixando de congregar-nos, não nos afastando como leprosos, ele fala, como de costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente, se espontaneamente, se você por seu próprio querer continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, agora então que nós temos duas Toratot, ele diz assim, já não resta mais o sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Por isso que eu lembrei que quando você se contamina de novo, você sacrifica o Messias, você põe ele no madeiro várias vezes. É isso que Paulo ensina na tua palavra. Que o Eterno seja misericordioso conosco durante essa semana, quando nós vamos iniciar a leitura e a meditação Mitsora, que tem o mesmo contexto de contaminação, só que agora a situação é mais grave. Que o Eterno possa nos abençoar e que nós possamos ter a ciência de Adonai em nossa mente, que provém dele. Eterno, muito obrigado. Obrigado quando nós conseguimos concluir, ó Pai, no dia de hoje, a Parashá e a porção Tasria, conceber, que nós possamos, em unidade contigo, aprender cada dia mais. E que nessa semana que vai iniciar, nós possamos meditar na tua palavra. E que ela venha trazer frutos dignos de arrependimento, para que nós possamos conceber vidas para aquele que precisa de vida. Que o teu nome seja glorioso e exaltado. E é em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe esta semana.